O verbete é de número 2082, tem 6 páginas, 50 elogios e 20 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é banana technique. A especialidade é comunicologia. Definição: a banana technique é o gesto de dobrar o braço com a mão fechada, apoiando ou não a outra mão na dobra do cotovelo, empregado como técnica de esnobação cosmoética evolutiva, ao modo de bordão, com bom humor e irreverência, desvalorizando a multidão de tolices embutida nas perguntas e questionamentos vazios das pessoas não pesquisadoras, maliciosas ou buscadoras borboletas superficiais. A didactopensenidade. Os didactopensenes. A conversação ou palestra entre 2 ou mais pessoas. A reunião de pessoas gabaritadas na qual se debate determinado assunto. O ping-pong de depoimentos. Os ganchos didáticos coloquiais bem-humorados. O limite da linguagem erudita e o emprego dosado da linguagem popular, coloquial, na comunicação moderna. A saída da peremptoriedade da torre de marfim da polimatia para a planície da comunicação ao nível da galera. Eu só li aqui algumas linhas, tem mais de 20 linhas só na fatologia. Agora, eu chamo a atenção para, na argumentologia, o tópico sobre posicionamento, que tem a aplicação da banana technique, que apresenta o posicionamento pessoal escancarado contra múltiplos assuntos controvertíveis, merecedor de observação atenta. Então, eu dou a listagem de 100 assuntos. Na remissiologia, nós temos os 15 itens: binômio autoconformismo, autoinconformismo, consciência crítica cosmoética, estrionologia, humor homeostático, técnica tertuliária. Frase enfática: a ciência da banana technique, quando empregada de modo cosmoético, amplia e aprofunda os laços multimilenares de amizade lúcida entre as consciências intermissivistas, homens e mulheres. Como interpreta você o procedimento avançado da banana technique? Você já empregou nas pesquisas e debates conscienciológicos? Eu quero dizer para você que nós já demos essa banana, inclusive do ponto de vista prático, com essas aqui, que é esse aqui, ó, made in China. Isso aqui veio da China. Então são bananas, você vê que essa aqui tem vários nomes no Brasil. Geralmente é banana d'água e outras coisas mais, tem vários nomes desse tipo de banana, porque tem muitas. Se alguém quiser, a gente dá uma dessa para ele. Agora, questionamento. Gostaria de saber por que o senhor está usando a terminologia mini-dissidente. Eu, na condição de dissidente, compreendo o porquê de você estar convocando todos. Como posso fazer a reconciliação? Está vendo? É a primeira manifestação de uma senhora. Sobre o próprio tema dissidência, se no meu caso estou nessa condição, em função da própria IC, da qual fazia parte, e fui convidada literalmente a sair, por não concordar com incoerências muito grandes relacionadas à assistencialidade. Quero participar, mas no momento não tenho condições financeiras de ir até Foz. Como posso participar? E por que o simples fato de ir até Foz me tornará uma mini-dissidente? O que o senhor quer dizer exatamente com isso? Ex-mini-dissidente. O processo de eu falar ex-mini-dissidente, vê se me entende, é quando você vai fazer um verbete, nós vamos colocar na enciclopédia, na sua microbiografia, do jeito que tem tenepsista, vai ter ex-mini-dissidente. Porque senão a pessoa já escreveu outras coisas e vai confundir todo mundo. É preciso saber quem é que foi a pessoa, não dá para fugir disso. Isso é bom para a pessoa em primeiro lugar, e é bom para nós em segundo lugar, e é ótimo para a enciclopédia, para esclarecer isso, porque senão fica aquele ponto de interrogação obscuro no assunto. Vê se você me entende. Então, ex-mini-dissidente não é quando você vem aqui, é na hora que você vai fazer o verbete. E por sinal, cadê o seu verbete? Estou esperando, como é que é isso? Quando você vai fazer? Pensa bem.
Ela não está falando de onde é. Olha esse nome desse, você conhece, não fala nada quem é. Não, eu também não lembro dela. Então eu preciso examinar para ver como é que é. Agora, ó, qualquer coisa, se você quiser vir aqui, eu vou mexer com os pauzinhos. Mas tem um programa de verbetrografia à distância. Pois é, tem um programa da verbetrografia. Não, mas ela parece que ela está querendo vir aqui. Então, se ela está querendo vir aqui, vamos falar com a Marta para tomar conta de você. Tá certo? Ela dá um jeito. Qual a sua opinião sobre o trabalho do Zecaria Sitchin? Existe algum fundamento? Não, ó, essa turma, eu já me sintonizei para saber quem era, porque eu não dou valor para esse povo. Ele é da turma do Velikovsky e é da turma daquele cara lá de Ganímedes, de Buenos Aires. Só que tem que ele é lá da área da Rússia e aqui o outro é da área da Argentina. Esse povo todo é tudo muito pirado em matéria de hipóteses dentro do processo da astronomia, da ufologia e outras coisas mais. Eu não dou valor para esse povo, não. Eles são muito confusos. Desde que idade você passou a utilizar a banana technique? Lembre em qual contexto foi? E essa técnica já foi utilizada em alguma retrovida sua? Primeiro, ela já foi utilizada em vidas anteriores, sim. Segundo, nessa vida eu comecei do Centro da Consciência Contínua na minha casa. Isso foi na década de 80, no início de 80, 1980 mais ou menos que eu comecei. Quer dizer, só tem 31 anos, não é isso? Há um mês percebo a consciência quase todas as noites quando vou dormir. Sinto o padrão desequilibrado energeticamente, desejando a minha energia e acoplando isto, apesar de eu esterilizar a energia e instalar o EV. Faço TENEPS desde janeiro do ano passado, período das 22 horas. E notei ontem que a mesma se estendeu por 2 horas, com intensas esterilizações e semi-acoplamentos, similares com o padrão diário, contudo com maior intensidade. Após a sessão, novamente a consciência fez presente quando fui deitar. Esse é um indício que algo não está bem com a prática da TENEPS ou uma extensão dos trabalhos da mesma. A mesma questão é saber como orientar essa consciência de forma a não ficar mais intrusiva e qual deve ser a melhor postura. A primeira coisa é o seguinte, você não falou. Você saiu do trabalho da TENEPS sem ressaca energética? Isso é muito importante. Segunda, faz um mês que você percebeu isso, mas você pratica a TENEPS há quanto tempo? Isso também precisa da gente saber. Uma outra coisa, essas coisas todas que estão acontecendo com você de demorar mais, faz parte do desenvolvimento do tenepsista. É preciso examinar essas 3 questões por você. Tem que esclarecer isso aí melhor. Agora, essa consciência, é preciso saber que o padrão dela é desequilibrado e você dá um jeito nela. Se você é gente recente, que está começando agora, faz parte do serviço. Mas precisa saber quando é que você começou isso, como é que é e tal. Outro, tenho 36 anos, sou engenheiro e moro no Rio de Janeiro. Atualmente estou fazendo o CPC. A minha dúvida é sobre as más tendências do grupo Karma. Percebo que desenvolvi algum desvio de conduta logo após o término da adolescência. E são características marcantes de alguns membros da minha família. Depois que aprendi a fazer o EV e com muita força de vontade, obtive um pouco de controle nos pensamentos e ações. Mas da última vez foi necessário 1h30 fazendo a circulação de energias. Esse desvio trouxe de outras vidas ou posso ter desenvolvido aqui nessa? Só fazendo o EV para trazer resultado positivo, visto que o tempo necessário para o autocontrole é demorado? Olha, começa por aí. E depois você pode trabalhar com outras áreas, né? Não precisa ficar só em EV. Domina a energia que você vai melhorar isso aí. Agora, outra coisa. Se houve desvio de tóxico, desvio de coisa, que é aquilo que nós chamamos, que são os pecadilhos da mocidade, esqueça isso, enterre isso no seu passado e tenha vida nova agora. Faça uma reciclagem, principalmente a reciclagem intraconsciencial. Esquece essas coisas, não dê valor para isso. Você está valorizando muito, você já está com 36 anos. 36 anos é a hora da reciclagem, da pessoa entrar para o processo da consecução da projeto. É hora de realizar projeto. De modo que você está na ponta. Pensa nisso. O
que o senhor sabe sobre esse movimento onde os brasileiros estão indo para a Índia para participar do Honest University, que diz que irá despertar a humanidade para os ensinamentos de Bhagavan Rabla? Diz que a meta é de 70 mil despertos. O desperto é a pessoa que está ciente das energias, chakras, etc., paradigma consciencial. Conhece essa personalidade? Poderia comentar? Não, eu já ouvi falar nisso, mas não conheço nada, não sei nada, não tenho competência para falar. Ele está querendo 70 mil despertos. Eu quero 500 verbetólogos e verbetógrafos só. Quer dizer, a minha meta é um pouco menos, né, pretensiosa. Ele está querendo bastante. Agora, precisa saber o que é, se ele tem alguma conotação, vamos dizer, religiosa, sectária, o que é, ou se é de base propriamente dita, de pesquisa científica, racional e lógica. Você tem que lembrar o seguinte, por exemplo, o CAEC é uma espécie de universidade aberta, mas é universidade, igual às outras. Se a gente for pôr o nome de universidade, aqui é. Por exemplo, tem certas coisas que nós temos mais do que os outros. O processo de aluno que nós temos, ele alcança mais do que muitas universidades que eu conheço. O total dicionário que nós temos é superior à maioria disso aí. E por aí vai. O corpo docente nosso também é respeitável. Só aqui nós temos mais de 100 pessoas, fora o resto. Então, e o tanto de curso que nós temos? Que universidade que tem tanto curso igual a nossa? Hein? Ó, tem 78 psicólogos aqui. Como é que é isso? Não é toda universidade que tem isso, né? Sai dessa. Estou falando só em Foz, viu, gente? Tem 78. Aqui parece que tem 350 psicólogos em Foz atualmente. Parece que é 358. Uma vez me falaram. Não? Agora nós temos 78. De modo que, como é que fica? Agora, o nosso amigo aí está fazendo isso, vamos ver os despertos dele. Se é desassediado permanente mesmo ou não. Se tiver qualquer conotação, esse povo, você sabe, Índia, tiver qualquer conotação de crendice, a gente tem que dar a banana para eles. Porque aqui, ó, está falando crendice, vocês vão olhar aqui, ó, é o número 33 do 100. Olha lá, crendice, não dá. Agora aqui, poderia esclarecer a segunda linha da página 49 da fatologia, a eliminação da jactância do feudalismo e da monarquia, exaltando a assistência cognitiva à plebe ou à massa humana impensante? A Laura não veio, né? Ela ficou devendo então para nós hoje. Agora veja, feudalismo é o número 47, monarquia é o número 69. Agora então vamos entender, a eliminação da jactância. A jactância é o nariz para cima, a soberba, ficar por cima da pessoa por orgulho, vaidade e supremacia do poder. Então isso era típico do feudalismo, que depois foi criado a monarquia. Então nós temos que exaltar a assistência cognitiva à plebe, ou à massa humana impensante, ou aquilo que nós chamamos de robex, que é os robotizados humanos. Então, isso é totalmente diferente. A fatologia aí está baseada na eliminação dessa jactância. A jactância, vocês sabem, é a pessoa que esnoba os outros. Agora veja, a hora que nós damos a banana, não tem um processo, a esnobação aqui é outra. Olha a intenção e o modo que nós fazemos. Eu já faço isso para, vamos dizer, fazer o ressarcimento dessas condições ideológicas, entende? Agora, gente, eu queria falar com vocês, a propósito, que hoje é dia da criança, etc. tal. Já teve até minha sobrinha, esteve aqui para me dar um abraço hoje. Trouxeram até um filme para mim. Quer dizer, no dia da criança eu ganho presente, porque eu sou o Papai Noel. Eu sou o Papai Noel. Agora, então, o que é que se passa? Até trouxeram um filme do Jobs para eu ver, um filme inteiro, estou falando da biografia dele. Agora, hoje tem uma outra pessoa que é fora de série, que é essa aqui. Anne Sullivan. Agora, quem foi essa dona? Ela foi uma educadora estadunidense, professora da Helen Keller, que é aquela fora de série também. Então, ela ensinou a língua dos sinais através do tato. Ela também foi quase cega e ela sofreu abuso físico do pai, que era alcoólico, entende? Na infância.
Agora, ela graduou-se como oradora da sala dela em 1886. Depois ela se casou mais tarde. Ela viveu, olha a data aí, ó, são praticamente 70 anos, né, que ela viveu. 36, 34, 70 anos. Agora, tem um filme que chama O Milagre de Anne Sullivan, que é interessante, é um filme de 62, é de Miracle Worker, vale a pena ver. Nesse filme tem um cara que eu sempre admirava muito, que é o Victor Jory. Victor Jory era um cara que eu queria conhecer quando eu estive em Hollywood. Por quê? Ele era um dos grandes atores do seriado da minha infância, o Victor Jory, entende? Então, nesse filme ele trabalha, ele é o capitão Arthur Keller, que aparece lá, é o Victor Jory. É um grande ator, mas era sempre mais secundário, etc. Tal. Mas um grande cara, Victor Jory. Agora, gente, eu quero dizer que o segundo Congresso Internacional de Verponologia está caminhando. Já aumentaram mais alguns alunos, tá certo? Nós esperamos que vocês vão fazer a matrícula logo, lá a inscrição. Outra coisa, tem uns amigos nossos aqui que fizeram uma empresa chamada Bioconstructor, arquitetura eficiente. E esse negócio está dando pano para mangas, que é muito positivo aí o que eles estão fazendo, estão sendo procurados de tudo quanto é jeito. Agora, tudo são as coisas modernas para fazer construção. Como tem muita gente fazendo construção, é bom conversar com essa turma. Eles aqui, ó, tem aqui uns dados, mostrando o corte esquemático o Bioconstructor da arquitetura eficiente, como é que faz, o que é que eles colocam. Então, iluminação natural, água da rede pública, mas os usos nobres. Agora, uma série de condições do ponto de vista geral. Placas para aquecimento solar de água, que não rompe sob a geada, e outras coisas mais. Tipo do solo cimento que eles usam, tipo verde para isolamento térmico. Se alguém quiser ver, ó, tem todos os dados e telefone aqui. É a nossa turma aí, tem gente no meio, vale a pena ver isso, viu? É coisa nova. Valdo, a gente está com, que a equipe é a Paula, o Celso, o Nish e eu, e a gente está até com mais panfletos depois do final, quem quiser pegar. E o Celso até, essa casa que está no folder é do Celso aqui. Aqueles dois lá que estão na frente da situação, o Celso e a Paula. Tá certo? Quem quiser até visitar a casa aí do Celso, ele está aceitando aí, não é? Isso aí ele me autorizou a falar isso. Agora, ó, eu queria falar também sobre o simpósio de conscienciologia, as interrelações evolutivas. Isso vai acontecer no dia 29 agora, de outubro. Agora, o que se passa? Tem uma série de ICs que estão participando do assunto. É a sinergia entre o indivíduo e o grupo. Agora, veja, aquela senhora que está falando negócio de dissidente, seria bom vir nisso, né? Isso que seria bom participar disso aqui, seria o máximo, muito importante. Agora, o caso todo é o seguinte, eu quero dizer então para vocês, mais uns que chegaram agora, Principiologia, página 49, quarta linha, o princípio tarístico do emprego da reverência sem ironia e sarcasmo. Como delimitar a ação correta para que não haja reação afetada do interlocutor? Não, se ele der uma reação afetada, todo mundo está vendo que ele está na frente de todo mundo, piora a situação para ele. Posso ter a postura cosmoética na minha reverência, mas se o interlocutor interpretar emocionalmente, que ocorre normalmente, e o tiro sair pela culatra, não existe isso. Faça direitinho que você não vai ter nada disso. Eu levo tudo na base do bom humor, porque geralmente eu sou um cara de bom humor aqui, não é? Eu nunca cheguei com um trabuco na mão aqui, até o momento, não é isso? Até o momento, sei lá, né? Nunca se sabe, né? Sei lá. Na tertúlia de ontem, afirmou que inúmeras pessoas que trabalham com o senhor são oriundas do pandeiro e do pombal. De que modo cada um de nós, que não sabemos de nossa origem extrafísica, podemos nos autoavaliar se somos oriundos ou não de um ou de outro? Olha, o melhor que você faz é anotar as suas experiências do ponto de vista parapsíquico, que aí os amparadores mesmos vão abrir o caminho.
Se o seu amparador chegar para o meu amparador e falar para a gente tomar providência, eu abro o jogo. Tudo que eu sei, eu vou abrir o jogo, mas tem que ser assim, que eu não quero errar sobre isso. A Banana Technique não pode transmitir alguma impressão de soberba, avessa ao fraternismo da compreensão dos níveis evolutivos inerentes a cada consciência, não. Leia bem esse verbete hoje que eu vou esclarecer bem o que é Banana Technique. Olha bem o que eu faço. Gente, dentro da minha condição, vocês acham que eu poderia ficar impassível perante as bobagens que aparecem em cima de mim? Você acha que eu devia ficar quieto? Você acha? Não tem jeito, você tem que falar. Senão, como é que é? Eles iam me chamar de banana, fresco e outras coisas mais nesse sentido. O que há, hein? Mole, tíbio, não é isso? É uma porção de coisa. Covarde. Pois é lógico. Agora veja, como é que é? Eu tenho que mostrar testosterona às vezes, não tem outra saída, como é que fica? Estou sempre alegre, mas aqui, eu já sou um bufão, mas também não quero ser burrão. Bufão é uma coisa, burrão é outra. Vamos devagar. Agora aqui, temos um colega da Conscienciologia que já foi voluntário do IPC de São Paulo e que hoje está afastado. Desde a dessoma da mãe, há uns 5 anos, ele vem em franca decadência. Vive de subemprego, de depressão, fica dias sem tomar banho, não escova mais os dentes, até perder um dos dentes da frente. Até chegou a dar algumas aulas no CPC. Sou amigo dele desde a adolescência e o trouxe para a Conscienciologia. Sou a única família que ele conhece. Está caminhando para a mendicância e acredito que se continuar se acabará dessomando. O que devo fazer para ajudar esse nosso colega, de modo que aconteça o melhor para ele? Estou pensando em me afastar dele, pois receber as visitas dele está cada vez mais difícil. Diz que ele está sempre cheirando mal e desanimado. Olha, o processo dele é um caso psiquiátrico. Ele se tratou, interna ele no lugar para ver se ele melhora. Agora veja, ela está falando que ele chegou a dar aulas do CPC. Preciso saber quem é essa pessoa. Até esse nível é a primeira vez que eu vejo alguém nosso que já chegou nesse nível. Esse embiocou. Isso é que é regressão, hein? Olha, ele é até fora de série. Quer dizer, é um regressor fora de série, bateu o recorde. Ele está no nosso guia Guinness de regressão. Precisa ver quem é. Agora, ó, não tem jeito de dar um banho nele e trazer para a gente ver? Pelo menos um banho inicial, o resto a gente toma conta, não é isso? Agora tem que ver um psiquiatra. Agora, gente, hoje tem uma pessoa aqui que eu devo muito a ela, que ela tem me ajudado há muitos anos e que ela está completando seus 17 aninhos. Então, eu queria uma salva de palmas, ou se vocês quiserem, né, palmadas para ela. É a Solange Camargo. Essa é a queridinha da turma. Ela tem ajudado muita gente por causa disso. Ó, você escuta o som das palmadas no ar, mesmo depois que acaba. Agora, gente, quanto à Banana Technique, como é que nós ficamos? Professor, aqui no ar, sim. Aqui, eu gostaria de saber se tem algum pré-requisito para aplicar a técnica da Banana Technique, se a pessoa ela tem que cumprir alguma, assim, como que a pessoa sabe se ela pode aplicar? Primeira coisa, você tem que falar com total compreensão do assunto que você está falando. Você não pode julgar uma banana no escuro. Eu julgar aqui do jeito que o Chacrinha fazia. Quem quer banana? E mandava aquele monte assim. Não, isso não pode. O processo não é esse. A Banana Technique você tem que dar para quem entra nessas bobagens que eu clareei aqui. E que insiste nisso com você, ou cria problema que fica óbvio, não tem jeito. Tem gente que fala assim, Valdo, ou você dá uma banana, porque senão nós todos vamos dar. Então eu sou obrigado, às vezes, não tem outra saída. Agora, ó, absolutismo, acriticismo, amência, anacronismo, anarquismo, anticosmoético, antiprofissionalismo, e por aí vai. Tem 100 itens para a pessoa ver.
Agora, você tem que ter noção disso. Tem pessoas que chegam defendendo alguns desses conceitos aqui. Inclusive aqui tem religião no meio, você sabe, a religião número 80. Pessoa que vem defender demais a religião para a gente, não dá, né? Você tem que mostrar a coisa. E outra coisa, você mostra tudo, mesmo assim não adianta nada, você tem que esnobar mesmo, tchau, não dá certo. O que vai fazer? Aí entra a banana técnica. Agora, geralmente são pessoas teimosas. Então a primeira coisa que você tem que ver é isso. Primeiro, vem a teimosia e segundo, vem a priorismose. Ela já tem uma ideia fixa que ela não muda de modo algum. Então ela é recalcitrante. Essa é óbvia, todo mundo vê. Então tem umas que são assim evidentes, tem outras que já são mais disfarçadas. Isso tudo tem que ver, né, como é que é. Agora veja, eu uso a expressão no inglês porque eu usava mais isso fora do Brasil, que era demais, né? Vocês nem calculam como é que era isso na década de 70, 80, 90 mesmo, minhas viagens, como é que era. Então eu tinha que falar. E outra coisa, os professores todos nossos na ocasião também usavam a banana técnica, em New York, todo lado. Isso é normal, comum. Mas a mini dissidência, ela não é uma banana technique também? Ela não é uma forma de técnica da banana technique? Não, porque às vezes, se a pessoa ela não entendeu o assunto, ela foi mini dissidente por causa disso. A hora que você esclarece, ela caiu a ficha. Não, a maxi dissidência. Não, maxi dissidência nossa, arranja uma. Quem é que é? Não, me arranja não um Max dissidente. Aqui, eu não estou pensando nisso. Faz mais de 30 anos que eu estou atrás de um Max ou uma Max dissidente nossa. Eu não achei ninguém. Não, eu estou pensando no senhor, na sua vida. O senhor deu uma banana technique, por exemplo, para o espiritismo, não foi? É não isso foi que eu só perguntando. isso. Eu dei banana para a ciência convencional. Sim, é isso que eu estou perguntando. Para a ciência convencional, como é que a gente dá uma banana technique para a ciência convencional? É isso que eu quero saber. Você deixa tudo lá. Aí todo mundo vem atrás de você. Aí você mostra e dá uma banana para ele. Ó, leva isso aqui para você. Sim, mas quais são os pré-requisitos para dar uma banana technique? Isso que aconteceu assim? comigo. Tinha cara que eu deixei certas coisas da universidade, eles vieram atrás de mim. Eu falei assim, ó, sinto muito, mas eu não. Eu sou Max dissidente de você, não dá para ficar. Vale lembrar que você já distribuiu banana em tertúlia também. Já, nós sabemos disso. Inclusive a Ivanilda. Não ia falar nome. Tem mais gente. Eu não sei também, teve mais uma outra nossa amiga. Foi. Professor. Não, o Arlindo também recebeu. O Arlindo recebeu. E outra coisa, você recebeu, vamos dizer, racionalmente, tinha razão de ser? Tinha lógica? Tinha lógica. Ah, não, pior é isso. Ele reconhece que tinha lógica. Mas foi nos primórdios da tertúlia. Ele estava desenvolvendo, hoje ele está dominando tudo, não tem mais jeito. Professor ele Paulo, não dá mais chance de receber uma banana técnica. Uma última pergunta sobre ele isso. Ele foi laureado pela banana. Mas a rebarba energética não é muito forte quando Como o senhor dá uma banana technique, o senhor não sente uma rebarba energética forte? Minha filha, eu tenho os ombros largos. Olha o tamanho dos meus ombros. Mas ontem a pessoa mesmo tem que eu falei ter com uma domínio pessoa, falei assim, energético. qualquer coisa você vai pensar mal dos outros, pensa mal de mim. Que está querendo pensar mal da mulher, a esposa. Eu falei, não pensa mal dela, pensa mal de mim. Mas a pessoa tem que ter domínio energético, né? Não, a minha consciência está tranquila. O que eu faço é para ajudar. Outra coisa, isso tudo é didático, né? Você tem que lembrar. E eu mesmo falo aqui, ó. Didactopensene, didactopensenidade. Isso é a base de tudo isso aqui. É um processo de instrução, de educação, pedagogia. É um processo pedagógico. E outra coisa, fixa, ninguém esquece. Porque a maioria não tem gabarito nem testosterona para dar banana para os outros. Só o Chacrinha que tinha. Professor Baldo, na Fatologia, página 49, de baixo para cima, 7ª linha. A transparência indiscutível dos autoposicionamentos, comunicabilidades e debates. Então, sim, o que você quer? A respeito disso, eu pensava que a verponologia é praticamente a banana técnica, ou representa, né?
Pois é, mas olha, transparência, autoposicionamento, comunicabilidade, debate. É justamente o que a gente procura manter aqui. Agora, nós falamos muita coisa avançada, que é a Verpon. Isso cria problema para muita gente. Agora, quando a gente está falando uma coisa avançada e vem uma pessoa falar uma coisa retrógrada, aí é a hora da banana. Agora, nós temos que mostrar que nós somos capazes de dar a esnobação para alguém. Você está entendendo? Mandar para aquele lugar, ou seja, a holoteca. Está entendendo? A banana é isso. A gente tem que ser glasnost, transparente, até no nosso posicionamento, porque senão fica muito ruim. Você entende o que é que tem a banana? Por isso eu digo que a verponologia tem a ver com... Tem, até um certo ponto tem, mas já é outros 500 cruzeiros, já são outras coisas. A situação é outro posicionamento, muito diferente. Tem aqui o último item, o princípio tarístico do emprego da irreverência sem ironia ou sarcasmo. Acho que isso... O ideal é você chegar até a irreverência e não entrar na ironia. É assim que nós falamos, isso é a base. Então, por exemplo, na banana, nós chegamos até a irreverência. Aqui eu tenho vários critérios que eu falo: esnobação, irreverência, a antifalácia, a anticensura, a desinibição, a objeção de consciência, a antirrazão, o combate da antirrazão. Tudo isso faz parte da banana técnica. A aplicação da impactoterapia com bom humor. Pois também. Claro. Não, e não é isso. Também. E também tem a cosmoética destrutiva. Também. A gente tem que ser aqui transparente. Falar a realidade, que é a verdade relativa, ela é de ponta. Mas é uma verdade relativa, mas ela existe. Para nós, nesse momento, isso aqui é o melhor. Então, nós não podemos estar escondendo a realidade. Tá bom. Walter, duas linhas anteriores a essa que você acabou de falar para a Cristina, tem a demonstração da seriedade democrática, explícita nas pesquisas e nos debates. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Olha, o processo todo é o seguinte: a democracia que está aí, ela não é séria, você sabe. Então nós temos que mostrar que ela não é séria. Através de quê? Da seriedade democrática. E é o que a gente faz aqui do ponto de vista. O que é o Conselho dos 500, a Ágora, o estudo da democracia pura. A intenção é essa. Então veja, isso tudo lá no fundo é uma banana que a gente está dando para a política que tem aí. Olha as coisas que eu falo em matéria de banana aqui. Olha as bobagens que tem nesse país. Como é que é? Hoje eu estou muito feliz que nós recebemos um desembargador aqui, que tem até um livro sobre criminologia, que ele vai até me mandar o livro dele. Entende? Isso é raro, porque a maioria, eu falei com ele, você para mim é o meu herói. Você é fora de série. Por quê? Você está trabalhando dentro do direito, dentro da criminologia. A maioria tira o corpo fora, porque o Brasil, eles começam a fazer o processo e falar sobre criminologia, na mesma hora vem os poderosos para calar a boca, porque senão mexe com eles. Ele falou que tinha lá numa instituição que eu estava trabalhando, um monte de gente começaram a mexer com criminologia. Daí a pouco veio o negócio, graçou contra todo mundo, eles tiveram que fechar. Você viu falando? Mestrado, tudo isso. Então você veja como é que é o processo do direito no Brasil hoje. É uma máfia de toga que não é fácil. Aquela nossa amiga lá, Eliana, está falando justamente isso. Há uma máfia de toga, né, nessa história. Isso é um negócio seríssimo. Agora, esse nosso amigo falou justamente um caso desse. Ele vai mandar o livro para mim. Agora, é muito engraçado porque a senhora dele é parente do Rion. E ela conhece, tem relação com gente da minha década de 60. Uma das senhoras é uma grande personalidade, que é a mãe de um dos grandes diretores da maior companhia do Brasil hoje. Essa é da minha adolescência, minha amigona. Eu mandei para ela e falei assim, fala com ela com uma vergonha, que ela nunca veio aqui me ver. É a mãe do cara que é o presidente da empresa. Mas olha, tudo gente minha, da década de 40. Eu lembro bem, eu nem estou sabendo. O marido dela já morreu, entende? Um desses amigos aí, quer dizer, a senhora que está lá, que é minha amiga,
era casada com um professor meu de medicina. E eu trabalhei com esse professor, ele era pediatra, entende? Ela se formou na faculdade um pouco acima de mim, lá na mesma faculdade, junto comigo, por isso que eu conheci essas... Porque quando aparecia uma acadêmica de odontologia, a gente dava muito valor para ela, porque às vezes tinha 90 rapazes e 5 mulheres só. Então a gente dava muito valor para as mulheres, você está entendendo? Que estavam estudando odontologia, porque elas eram verdadeiras pioneiras. Essa aí é pioneira, entende? E ela hoje é uma grande personalidade aí por causa do filho, a situação toda, mas o marido já dessomou. O marido eu gostava muito dele. Ele era um pediatra que dirigia um hospital de mais de 200 leitos de pediatria. Agora, eu lembro, ele era fantástico em matéria de assistência, foi um dos caras que fizeram mais assistência. Nós fizemos tudo para ajudar esse homem, na ocasião, inclusive do hospital, a gente ajudou a ampliar, chamava Hospital da Criança. O máximo isso. Agora, veja, isso é na década nossa, lá de 60, há 50 anos. O homem morreu, parece, faz agora uns 3 anos só. Mas esse era fora de série. Eu fiquei muito feliz de ver. E esse casal tem relação com esse povo todo. Mas não me conheciam, então vieram aí. E ela é parente do Rio. Entende? Tudo gente. Vamos ver se ele vai mandar. Eu quero ver agora o livro dele de criminologia. Isso me interessa muito. Quero ver. Ele é desembargador. Professor, já fez estudo da calvície masculina? Alguma coisa, né? Aqui. Campo de pouso de mosquito. Sabemos que a genética, o estresse, remédios e demais doenças fazem o cabelo cair. Em seus estudos de estética, descobriu alguma técnica que combate ou dificulte a queda de cabelo? Poderia passar a ensinar técnica de combate à calvície? Não, eu não entrei em nada disso, que tem muita coisa fajuta e tem muita coisa que eles fazem que intoxica a pessoa. Na ocasião que eu estudei, ainda não tinha nada assim que fosse envolvente, que valesse a pena. Agora, o que eu vejo é o seguinte... O problema todo é a parte genética mesmo, como você falou. A genética é muito séria. E eu, na minha família, todo mundo que, mesmo aqueles que não estudaram muito, ficaram, a maioria homens, ficaram careca. Agora, eu, pelo menos, o cabelo desceu e eu fiz uma barba, já é alguma coisa. Pelo menos eu caio de pé. Qual seria o principal ponto cego do orientalismo em relação ao desenvolvimento do parapsiquismo? Eles já estão cientes da multisserialidade e de vários fenômenos parapsíquicos, mas na Índia, por exemplo, há certos idiotismos culturais piores que o próprio racismo, ao modo de sistema de caça dentro da mesma etnia. Como assistir um componente desse grupo caso haja ensejo para tal ação? Olha, eles são difíceis. A maior prova disso, do meu ponto de vista, é o seguinte: eu nunca desejei ir fisicamente à Índia, eu nunca fui lá, de propósito. Fora do corpo eu fui, para atender gente. Mas fisicamente nunca fui. De modo que vamos trabalhar com aquilo que puder. Agora o processo é esclarecer verdade relativa de ponta, cosmoética, deixar a crendice, pensar no negócio, acabar com os processos todos de ilusão, de emoção, etc. Tal, isso tudo muito importante. Em definologia, questiono. Ao que me parece, o termo inovação é por si só anticosmoético. Depende, né, do seu ponto de vista, para mim não é. De que modo conciliar a inovação com cosmoética? E a cosmoética destrutiva? É pior do que isso. Você ainda não estudou o que é cosmoética. E também questiono de que maneira podemos, em uma primeira abordagem, em um primeiro contato com uma consim, utilizarmos a técnica, pois seria prematuro definirmos como sendo maliciosos e superficiais. E daí? Você esclarece mais, fala mais, abre o jogo. Para isso depende da sua interlocução. Depende da sua capacidade de debate. Agora, ó, você está tão afobadinho, seria bom, eu não vou te dar banana, não. Eu só vou te orientar para aquilo lá, ó. Princípio da descrença, aquilo é pior. Sobre isso que você está falando aqui, o princípio da descrença é que você tem que estudar, não é isso? O que você precisa é isso. Olha o que é o princípio da descrença. Uma outra coisa, pega que você está sempre escrevendo para cá, você é muito bom, ele está estudando muito, esse nosso amigo. É aquele de 3 pontas, que escreve muito para cá. Você é o seguinte, pega aí a enciclopédia e veja, cosmoética destrutiva, depois princípio da descrença, você vai começar a entender isso. Tenho 21 anos e sou muito tímido, tenho dificuldade com novas amizades e falar em público. Qual conselho técnico o senhor daria para melhorar esse trafar? Olha, a primeira coisa, você, se aparecer aqui, você vai fazer
a imobilidade física virgem, é um laboratório. Segunda, seria bom você procurar um fonoaudiólogo, homem ou mulher, para explicar você para usar o laringo chakra. Você falar, começar a falar e deixar a timidez. Agora, em terceiro, vamos estudar as coisas e você ter contato com o público. Quem tem contato com o público acaba acabando com, ou liquidando com o processo da timidez. Minha filha mudou para Foz e estou muito orgulhosa, mas tem acontecido algumas coisas que gostaria de entender. Na primeira semana, tive muita tristeza e a noite passada acordei com dor no peito e falta de ar. Pensei que fosse dessomar. Sentimento muito forte de nunca mais ver a filha. Essa mesma sensação aconteceu quando ela teve síndrome de pânico. Gostaria de saber se isso é apenas imaturidade minha, se é assédio de outras vidas. Poderia me esclarecer e ajudar? Não. Primeira coisa, eu acho que para você que conhece tanta coisa, é imaturidade absoluta, né? Total. Você tem que dar um jeito nisso e virar gente. Já está na hora. Tem que parar com isso. Tem que entender o caso. Outra coisa, a gente cria filho, mas não cria consciência. O destino da pessoa é ele que segue. Então você tem que abrir mão disso. Sua filha já é gente. Deixa ela seguir o destino dela. A gente tem que entender isso. Agora, ó, que tal você vir e visitar sua filha, visitar a gente aqui, vir ao tertuliário? Você é de casa, dá um jeito. Isso é importante. Valdo, na página 49, a tecnologia, a segunda técnica, a técnica histriônica de quebrar a tenência ou a tensão ante o assunto grave. Pois é. Agora, eu queria saber, em termos de exemplo prático. Aqui, ó, chega uma pessoa com um assunto muito grave para debater com você. Se você fizer uma cara de poucos amigos, em vez de esclarecer o negócio, vai piorar tudo. O óleo pensando vai ficar carregado. As coisas vão piorar cada vez mais. Daí a pouco, quem é que vai entender qualquer coisa? O ambiente fica assediado. Então agora, na hora que você quebra a tenência, quer dizer, você faz uma piada sobre o assunto, você minimiza aquela dramaticidade da tragédia que está ali no assunto. Isso faz com que a interlocução se abra, fica mais livre, eu queria um exemplo, mais solta. Um exemplo prático teu, o que já aconteceu, por exemplo. Mas é o jeito, por exemplo, às vezes é necessário você falar uns negócios e explicar tudo na hora. E você sabe, eu sempre fiz isso. Mas você faz sempre isso, né? Tem muito tema, né? Que é difícil. Às vezes aquilo que está na ponta, de certo, o negócio todo mundo está carregado durante um período, às vezes, do zeitgeist aí, o processo contemporâneo daquele. Mas isso aí é um problema. Você tem que quebrar a tendência, porque senão daqui a pouco você vai entrar e a casa de Orates. Na CCCI. É uma loucura, baratosfera. Aqui na CCCI, ocorre algum atrito, você usa esse expediente? Sempre eu minimizo isso. Porque roda, ninguém morre. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: não interessa isso, pode estar certo, se a gente dessomar, você não vai morrer, sua consciência continua. Isso você leva até as últimas consequências. Ou senão a pessoa fala, não, mas piorou, fala assim, ó, que dê câncer no universo. Nós vamos continuar vivos. Pensa bem, eu usava muito esse termo, que dê câncer no universo. Já pensou, universo canceroso? Como é que fica? Isso tudo é gente que andou falando comigo, falou assim, não interessa se der câncer no universo. E na página 51, o posicionamento número 14, autoplacebismo ideológico. O autoplacebismo ideológico. O autoplacebismo é o seguinte, é a pessoa que começa a arranjar uma opção de coisa para se contemporizar consigo mesma. É a falta de autocrítica e o autoassédio absoluto. Essas coisas acontecem demais. Entende? Então a pessoa que se contemporiza para ficar do jeito que está. Não, escuta, eu fumo, mas é só 2 cigarros por dia. Agora eu vi para ele e falei assim, e você acredita nisso? Você admite isso? Existe isso, fumante de 2 cigarros por dia? Quer dizer, dá vontade de cuspir na cara de um cara desse. Esse já dá banana para ele na hora. Se tiver um cacho, você dá um cacho. Você está entendendo bem como é que é? Isso é que é o autoplacebismo ideológico. Placebo, você sabe o que é?
é colocar um falso remédio no lugar do legítimo. Então a pessoa vai por sugestão. Agora, no caso ideológico, é da ideia. É alguma coisa ideativa, algum processo doutrinário da pessoa. O placebo, eles fazem pesquisa na medicina, tá? Por exemplo, 30% a pessoa toma placebo, água com açúcar. O placebo funciona, quer dizer, não funciona nada. Você está entendendo como é que é? É só sugestão mesmo. O que você queria? Aqui na página 49, binomiologia, terceira linha. Você pode falar mais dessa relação do binômio orientador evolutivo orientando o proexista? O binômio, que é uma dupla, orientador evolutivo e o orientando proexista. O meu caso, por exemplo, aqui, com transmentor, é justamente isso aqui. Entende? Eu considero isso tudo aqui muito importante para nós. A ProEx, dentro do processo da banana, é muito importante por causa dos aportes e também as designações das metas da pessoa na vida dela. Da ProEx, que é isso não é para mim, né? Pois é. Tem a ver com a banana também, nesse caso, né? Outro dia, a nossa amiga falou aqui muito tempo sobre isso não é para mim, vocês viram? Defendeu aí o processo. Agora, o isso não é para mim, veja, é dos meus 14 anos, quando chegou a Consciex e falou para mim, olha, isso não é para você. Então, aí é que eu vi que eu não podia sair daquela minha vida de eremita, que eu estava só de serviço, estudo e muita pesquisa. É uma vida de eremita. A minha adolescência foi uma vida de eremita dentro da universidade. Agora, até hoje ainda não vi. Você sabe que quando eu fui estudar as biografias, o que eu queria ver é quem é que passou por isso igualzinho eu. Eu não vi ninguém. Até hoje eu não vi, mesmo depois desses anos todos. Você ser o ermitão dentro da universidade. Eu não vi nada disso. Eu não tinha família lá, não tinha nada. Foi por isso que a dona Cecília, que era a senhora do mar, tinha muita pena de mim. Eu virei sendo como se fosse o filho mais velho, sabe como é que é? O primogênito deles. Eu passava lá o tempo todo, cuidava das crianças. Você acha que essa estratégia que você fez nessa vida, de ficar tanto tempo nessa condição dentro da faculdade, da universidade, vai se repetir em outra vida? Isso eu não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte, eu não me arrependo não. Se tivesse que repetir, eu repetiria tudo. Isso me ajudou muito. Tem isso tudo. Agora veja, eu fiquei sem família mesmo, né? Isso é um fato. Durante muitos anos. E na adolescência. Né? Tinha coisa que eu não me sentia bem, não. Uma vez me deu cachumba, eu comecei a vomitar sem parar, e não tinha muito dinheiro, não tinha nada, a situação era precária. Foi aí que eu descobri o processo, por isso que eu dou valor para a banana. Eu guardava banana na construção, nos lugares que ninguém ia lá. Estava cheio de tijolos, entende? A banana, então, me salvava. Outra coisa que eu descobri foi a batata doce, porque eles julgavam o lixo lá, um negócio que era devassado lá. Então, começou a nascer batata doce. A gente ia lá e tirava a batata doce, depois assava. Aquilo é a salvação da lavoura. Entendeu? Agora, nesse caso aí, eu sempre fazia isso com vários colegas meus. Tudo por farra também, né? Porque eles iam por farra e eu por fome. Farra e fome são coisas muito parecidas, mas são bem diferentes. Professor Baldo, as sugestões que dá o evoluciólogo são bananas techniques? Como é que é? Sugestão? As sugestões que dá o evoluciólogo. O que tem? Podem considerar-se bananas techniques? Banana? Não, precisamente. O evoluciólogo, ele vem e fala, ele dá as ideias, e a pessoa estuda e vê o que é. Mas eles não vão fazer isso, porque não precisa, senão ele não é evoluciólogo. Se uma pessoa está lá e vai ter contato com o evoluciólogo, porque o negócio já está melhor, né? Sim. Mas eu dizia a respeito do aspecto pedagógico dele, de indicar... O cara chegou para mim e falou assim, a hora que foi publicado o livro Dupla Evolutiva, Manual da Dupla Evolutiva, você é evoluciólogo, eu virei para você, vem cá, você acha que um evoluciólogo dá banana técnica para os outros? Professor Baldo, uma outra pergunta. Nos 700 experimentos, o senhor fala da técnica
do estoque aos ouvintes. A regulação dos ouvintes. É isso, da Isso aí regulação. é uma técnica que eu sempre usava, principalmente no início precisava, porque vinha muita gente, tudo fanático, Mas religião. tem a ver com... Então eu começava a falar de J. Cristo, falar de besteirada que tem na crendice das religiões. Aí o povo, aqueles que eram muito, sentiam o negócio no cotovelo, etc., todo mundo ia embora. Então esvaziava, ficava de acordo, o povo deixava de ficar em pé. Que às vezes é a gente demais. E essa técnica... Então, estoque regulador de ouvintes. Sim, essa técnica tem a ver... Hein? Tem a ver essa técnica com... Ela é um pouquinho mais avançada que essa, que é uma banana technique, mas generalizada, grande. Ah, tá bom. Você está dando isso para grupos. E isso funciona. Teve um desses que eu precisava de fazer, que o negócio estava assaltando gente pelo ladrão. Aí eu comecei e falei assim, vocês me dão 15 minutos que eu vou esvaziar isso aqui. E outra coisa, lá era mais, ninguém pagou nada, porque era tudo na base de palestra, era uma conferência pública, gratuita. Então a gente podia falar. A hora que você começa a falar umas verdades dessas que afetam os fanáticos, eles vão embora. Então você fica livre deles. Isso é bom para eles e é bom para nós. Entende? Estoque regulador de ouvintes. Agora, gente, vocês veem a minha, vamos dizer, glasnost, a transparência do nosso processo, como é que era. Agora, a primeira coisa que tem que ter, você tem que ter testosterona para fazer isso tudo. Tem que ter muita confiança naquilo que você faz. Tem que ter assistência. Primeira coisa, tem que ter assistência. Então, por exemplo, eu dando banana technique para esse monte de gente, eu tenho assistência do mesmo jeito esses anos todos, invariavelmente, o negócio veio vindo comigo. Dentro da indústria de fundo de quintal, da prata de casa, eu sou o mesmo, não mudou nada. O senhor já tem certo domínio de praticamente todos os meios de comunicação humana. A escrita, a fala, a ilustração, a gesticulação, entre outros. Já participou de programa de televisão, tem programa de rádio, escreveu livros e artigos, faz desenho, mímica, interpretações durante a tertúlia. Já foi convidado até para participar de filme nos Estados Unidos. Por esse talento para a comunicação, vem somente de vidas passadas ou foi nessa vida que o professor investiu tempo e atenção nessa área? Quais as dicas que o senhor pode fornecer para quem queira trilhar a carreira na área da comunicação, principalmente da comunicação oral? A primeira coisa, seja palhaço. É o que eu sou. Os caras perguntaram, o que você é? Eu falei assim, não, eu sou o bufão da conscienciologia. Eu tenho que fazer isso tudo aqui conforme o lugar que eu estou. Agora veja, perante as crianças isso importa, os jovens isso importa, certos artistas, até no exterior isso já me ajudou demais. Entende? Então a primeira coisa, seja palhaço. É o bufão. É o papel principal. Quem é o maior bufão que existe aqui? Sou eu. Presta atenção, na realidade. Agora, vocês sabem, isso também já me ajudou eu falar essa situação desse jeito. Quando eu estava no Porto, que tinha o povo mais sério lá da universidade, foi falar comigo, eles chegaram lá e falaram assim, nós queremos saber, porque me disseram que o senhor falou que o senhor é o polichinelo dessa história. Eu falei, não, eu sou o bufão, é melhor do que polichinelo, e com o dedo no nariz dele. Não, mas você tem que explicar isso para nós queremos saber. Assim, vocês são de... Não, nós somos da universidade tal, etc. Tem o outro aqui que é da Universidade de Coimbra, que não sei o quê. E sentaram tudo na frente. Aí eu comecei a derriçar a madeira para mostrar a minha realidade. Eles entenderam tudo. Aí eu virei para ele e falei assim, você acha que lá na sua universidade alguém pode falar isso? Eu falei assim, não tem ambiente. Quer dizer, eu não falei nada de princípio da descrença para esse povo, porque não dava. Na ocasião não dava. Mas eu cheguei perto para falar a realidade do bufão. Agora, eles entenderam a minha posição. Eu falei assim, não, é muito inteligente a sua atitude e seu posicionamento. O seu papel foi escolhido a dedo. Isso é um cara no Porto para mim. Sentado aí na frente. Tudo é professor de universidade. Um monte deles. Qual assunto o senhor, na próxima vida, vai querer estudar com maior profundidade e tempo? Olha, você espera daqui a algumas dezenas de anos que eu te falo. Até agora eu não sei. Porque aí depende do máximo esse mecanismo, né? Nós precisamos de ver o que vai acontecer. Porque eu sou pau mandado. Você tem que chegar lá e falar, as ordens, o que é que nós temos aí hoje, tal, como é que é? Então,
Poderia esclarecer quais são os delimitadores cosmoéticos entre reverência e ironia na aplicação da banana technique? Poderia exemplificar? Não, a primeira coisa é o seguinte, por exemplo, você pode ser irreverente, mas você não pode colocar a pessoa no porco, se ela, por exemplo, é tímida. Você tem que ir com calma com isso. O tímido, às vezes até é difícil, queria dar uma banana technique, você não pode dar para ele. Mas aquele cara que ele chega e te esculacha, te chateia, mexe, todo mundo está vendo, e você está com calma. Esse você tem que dar uma banana technique. Então veja, nesse nós vamos até a irreverência e falamos as verdades para ele. Mas agora, não precisa ser uma ironia dessa, vamos dizer, liquidando com a pessoa total, ou um sarcasmo que anule a pessoa totalmente, não é isso. Mas agora, irreverência a gente precisa. Então, você fazer uma coisa qualquer nesse sentido, vale a pena, depende do que é. Eu vivo brincando aqui, em matéria de reverência, eu brinco com todo mundo. Olha o que eu falo do Adélio, de você, do Arindário e outras pessoas, outras menos votadas por aí. Tem um monte deles. Então, isso tudo é exemplo que a gente está dando dentro da situação. Agora, ó, estuda bem o que é irreverência e depois o que é ironia, e veja a diferença de uma coisa com outra. A irreverência mostra que você não está de acordo com aquela ideia retrógrada. Agora, a ironia já é uma coisa para denegrir a pessoa, já não é o ideal. Então, uma coisa é a ideia, outra coisa é a pessoa. Se tivesse tempo e fosse mais jovem, com certeza me infiltraria no judiciário para atuar ao modo de destruidor cosmoético e interassistencial lá dentro. Não seria esta uma necessidade urgente e institucional, uma cláusula ou max proex dos advogados e pessoas atualmente envolvidas com o judiciário no ano 2011? Não há dúvida que é. O nosso amigo que teve aí, eu falei que você é meu herói, você é fora de série. Quero ver seu livro. Recentemente o senhor comentou que assiste o famoso apresentador de programa policial brasileiro. Não quer falar o nome da pessoa, por quê? Por que você não fala? É o Datena. Quem constantemente divulga tragédias, crimes e barbaridades baratosféricas, cria em torno de si um holopensene violento? Depende. Ele lá está defendendo aquilo que os juristas do Brasil não defendem. O homem lá, ele às vezes é melhor, ele é mais do Supremo Tribunal Federal do que o povo lá que está lá. Quais chances de um apresentador assim sucumbir e virar notícia de programa semelhante? Olha, aí depende. Ele, por exemplo, ele faz força para acertar. Outra coisa, tem uma série de políticos proeminentes que aparecem lá e faz entrevista com ele. Esse povo dá valor para ele, não sou só eu. Como é que fica isso? Em quais circunstâncias evolutivas a pessoa deve evitar assistir programas violentos ou que enfoque a violência? A primeira coisa, se a pessoa é susceptível, ela deve cortar todas as coisas de ação, de violência, de suspense, de criminalidade ou de horror. Filmes, complementos, noticiários e outra coisa mais. Se ela é suscetível, se ela é mole, se é fraca. Agora, se a pessoa é forte ou está estudando o assunto, é bom. Eu sou estudioso do assunto, por isso que eu vejo. Agora, eu não vejo só o programa dele, o Brasil Urgente. Não, eu vejo outras coisas também. Por sinal, eu estou querendo ver esses dias, eu não sei, alguém viu o que é que deu com aquela moça, a Bianca? Eu não sei. Eu quero saber o que é aquilo. Agora, ó, o nosso amigo da Atena, ele tem coisas muito difíceis para os outros, não para ele. A hora que ele vem falando há vários anos sobre o mesmo assunto e ninguém toma providência, nem político, nem os responsáveis pelo assunto, nada disso. E ele se repete. Quer dizer, o homem tem uma paciência danada, muito sério. E outra coisa, a polícia ajuda o homem. Uma outra coisa, vamos falar a verdade. A programação policial que ele apresenta é muito superior à da Globo, ó. Não pode nem comparar os detalhes que ele mostra, a situação toda. Basta você ver os dois e depois analisa o que você vai ver. Ele é muito mais detalhista, entra na coisa. A Globo tem um limite que eles não entram em nada daquilo, senão ofende a turma que faz comercial com eles.
Então eles são inibidos. Agora ele não, ele fala muito mais a verdade, a situação toda. Basta comparar, olha os dois, olha o que é que se passa. No Sky é o número 15 e depois o número 40. 40 é a Globo News. E a Band, 15. Olha isso que vale a pena. Faça a comparação, tira sua conclusão. O senhor poderia clarear na página 51, posicionamento, o item 93, teocebia, a página 53, ele está falando, é porque começou lá, mas olha, posicionamento, deixa eu ver o que é que tem aqui, é isso mesmo, página 93, teocebia. Vocês sabem o que é teocebia, não sabe? Fala alto aí para a turma ver que está no dicionário, só para a pessoa saber. Veneração prestada ou devida a Deus. Teocebia. Agora, o 94, teoterrorismo. Precisa explicar o que é isso? É o terrorismo, por exemplo, religioso. É teológico. E nós temos uma série deles. Por exemplo, tudo que é da Al-Qaeda é teoterrorismo. Tá certo? E tem mais. E a turma, por exemplo, faz o teoterrorismo através da gestante bomba, homem bomba, menino bomba, mulher bomba e etc. Tudo é teoterrorismo. Agora veja, tem que dar uma banana para esse povo? Não tem. A gente quer esclarecer, ninguém quer ser esclarecido, dá uma banana, deixa para lá. Em sua opinião, quais as melhores qualidades de Apollon de Tiana? Qual aspecto da personalidade dele chama mais atenção? Olha, sinceramente, tem muita coisa para a gente estudar no homem, mas a coisa mais séria que sempre me perturbou na análise é o processo de parapsiquismo desse homem. Ele dirigiu o processo da energia de uma maneira violenta e mantinha a inteligência sobre isso. E outra coisa, ele devia ter um macrosoma naquela ocasião, porque ele viveu muito tempo. Muito mais do que o J. Cristo. J. Cristo não tinha macrosoma. Então é um negócio para se estudar. Agora, o parapsiquismo, a parapercepciologia, que eu acho que era muito sério na ocasião. Gente, é muito tempo, isso faz 2 milênios. Como é que é? Negócio sério. E ele viveu muitos anos na ocasião, com todos os processos dele. Outra coisa, ele debatia, ele discutia, tinha interlocução, vocês sabem disso, né? O Apolônio era assim. Abria o jogo, queria estudar, queria pesquisar. Agora, o problema todo é que tem que ser depois do almoço, depois o povo comeu, porque senão não dá certo. Ele era vivo. Ele tem uma opção de coisa que ele era vivinho, por isso que eu falo, esse cara é fora de sério. Sou advogada recém-formada e venho procurando atuar e aprofundar meus estudos na área criminal. O senhor poderia divulgar o nome e o tipo do livro do desembargador mencionado? Aí nós temos que falar, porque eu não quis nem pegar o nome dele, eu não sei se eu posso. Olha, quando ele mandar o livro para mim, eu falo para você, você fica de olho, que na ocasião eu digo tudo. O que é? Ele vai mandar o livro para mim, ele prometeu hoje. Hein? Eu não falei porque eles não falaram nada, eu tenho que preservar o nome das pessoas do jeito que eu preservo aqui. Vocês veem que eu falo tudo en passant, mas não digo nada, né? Cheguei perto, mas não entrei. Né? É a vida, né? Você vê, a vida tem que ser assim, como é que vai ser? Agora, esse homem, ele é muito simpático, né? Agora, tem força presencial, onde eu vi a aura dele, a situação toda, mas não entrei em contato, porque ele não é da área, eu fiquei quieto, respeitei tudo dele. Só agradeci muito e tal, vamos ver o que vai dar, né? Ele estava muito amparado? Como é que era assim a questão das companhias extrafísicas dele, professor Val? Você pode comentar? Não, eu acho que aí está o meu povo, né, que está trabalhando nisso. Entende como é que é? Eles que trouxeram. Por exemplo, tem um aí que foi o Securai que trouxe hoje. Está aí. É o nosso amigo que está aí. Ele está trabalhando com... Ele quer trabalhar. Ele está ali, ó. Esse aí foi o Securai que trouxe. Esse aí vai trabalhar com o Hernandes. É gente. Agora, esse nosso amigo aí, você já sabe quem é que trouxe. Pontes.
Olha aqui, ó, a energia. Ó, não sou eu, não estou fazendo a mim, não. Olha até para outro lugar, o negócio está passando. Ele estava aí, filho. Agora, não falei nada sobre ele. Eu conversei muito pouco nessa viu, né? Que é a primeira vez, a pessoa está aí. Pois é, ele deu impacto nele, então a gente deixa, né, para ver como é que acalma e tal. Vamos ver o que dá. Como ele mandou o livro, quando sair o livro a gente estuda o caso, vale a pena. Valdo. Então, aproveitando, desculpe, Arlindo, aproveitando esse gancho aí da questão da presença do Pontes, na página 52, o número 54, ilicitude sutil. O senhor pode comentar mais sobre essa ilicitude sutil e como reconhecer, como identificar essa ilicitude sutil? A sutil é o seguinte: um cara que comete a prevaricação e ninguém sabe. Não é só a mulher que não sabe, mas você não sabe, o vizinho não sabe, o colega dele não sabe. Isso é até um certo ponto. Entende? É sutil. O que você acha? Estou dando um exemplo aí que é muito comum e outra coisa. É tudo uma coisa que você entende, que é prevaricação, de algum modo. Sutileza, fica até difícil o reconhecimento, né? A sutileza nem sempre é uma coisinha pequena. Raciocina bem. Sim, mas ela a sutileza pode ser uma coisa grandíssima. Mas que não está tão explícito assim a sutileza, o problema, né? é a falta de explicitação. De explicitação, né? É aquilo que não aparece, é o subterrâneo, o underground. É porque a camuflagem. O que o senhor está querendo dizer é que os efeitos podem ser enormes, devastadores, com uma enorme abrangência, né? Uma repercussão muito grande. Você já pensou a prevaricação? A hora que todo mundo fica sabendo que o negócio vem a furo, olha os escândalos, a tragédia. Eu já vi casos que do homem para a mulher, o homem que cometeu o negócio, a mulher suicidou. Tudo isso tem. Como é que fica? Então, veja, é sutil devido ao processo da camuflagem. Como é que fica? Tá. O underground. Agora, tudo isso é um perigo. Agora, se já pensou, presta atenção. Eu vejo um caso desse, dou a banana técnica para a pessoa, mas não falo o que é. Então, aí ele é mais... sabe. Aí vem aquele negócio. E alguém oferece a alguém, e esse alguém sabe quem. Então, é a sutileza em cima da sutileza, né? É a banana técnica. A banana técnica, às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, eu dei umas terríveis. Então, tinha... Inclusive, nessa questão de pular cerca. Tá. Tudo isso tinha, com os casais, tudo presente. E eu falando assim, todo mundo estava entendendo que eu estava sabendo de tudo, estava respeitando a condição underground daquele povo, mas dando uma bela banana para cada um, que eu não estava indo no bico. Entendi. E tinha mais de um caso. Isso tudo aconteceu em Miami. Agora, teve caso desse que veio o negócio da vida passada, que eu estava dando uns problemas mais sérios de consensograma, etc. Aí clareou um monte de coisa para os casais. Isso tudo já aconteceu lá. E lá tinha artista no meio, star, diabo. Tudo isso eu já vi. Agora, o processo sutil é um fato. Essas coisas ocorrem. O negócio existe. Então, como é que fica? Valdo, não, estava vendo, você falou do caso da Bianca, ainda não foi resolvido, mas o principal suspeito é o cunhado dela. É mesmo? Não, mas isso é desde o início. Desde o início. Mas... Não, isso aí até aí morreu o Neves. Eu quero saber depois. O que é que deu? Pelo que eu vi aqui, ainda está pendente. Agora não... então eles estão estudando. Porque eles iam pesquisar tudo e ver o DNA com todo mundo. Inclusive o povo da escola, que era colega dela. Mas só da família, não. Eles estavam vendo todo mundo. Agora, a polícia de São Paulo parece que é a melhor do Brasil mesmo. A Atena sempre falou isso, né? Parece que é mesmo, né? Então eles vão levar isso até as últimas consequências para ver o que se passa. Estão usando tudo quanto é processos de tecnologia avançada, top de linha. Pode ser que eles vão descobrir as coisas todas.
Que usa as mesmas técnicas que aparecem lá na TV. Como é que é? As técnicas lá do Criminal Minds, aquelas coisas todas. Não, eles estão usando tudo isso, aqueles todos lá de Miami. Law Order, eles estão usando tudo aquilo. Luminal, aqueles troços todos, eles estão usando em São Paulo. Para ver como é que até é. DNA. Agora, o DNA hoje é que especifica uma opção de coisa, né? Muito séria, né? E outra coisa, tem que olhar todas as hipóteses. Eles estão olhando. Tem delegado em São Paulo que está bem atualizado. E o Datena fala sobre isso, explica tudo de cada um deles, dá o nome de cada um, agradece o trabalho deles. Tem muita coisa nesse sentido, vale a pena ver. Agora, esse caso aí me chamou a atenção devido a certas coisas. O processo do local da casa que eles mostraram. O problema da moça é ter lutado antes de morrer. O processo de as portas ficar tudo aparentemente do mesmo jeito. Quem entrou e quem saiu. Então a suspeita é sempre assim no caso, que é gente da família. É gente chegada. Mas você sabe, isso tudo é relativo, porque ela tinha colegas na escola. Como é que fica isso? Quem entrou lá não forçou nada, aparentemente, mas ninguém sabe. Então é um caso para se pesquisar com calma, né? No Brasil isso não é todo dia desse jeito, porque as coisas aqui são muito óbvias. Esse aí não. É um caso um pouco sofisticadinho. Por isso estou interessado em saber, para mim aprender alguma coisa. Eles falam que houve tentativa de estupro, ou talvez houve estupro, e depois ela morreu enforcada, botaram um plástico na cabeça, coisa bem bárbara. Isso. Agora, por exemplo, o caso da morte daquela juíza, né? Lá, aquela magistrada. Eles já descobriram praticamente quase tudo lá no caso, mas aquele é tão óbvio, a gente já esperava que fosse uma coisa dessa. Mas esse caso dessa menina já não é. Isso aí precisa estudar, mais sério, seriedade. Está mais sofisticado isso aí. Tudo tem sua razão. Agora, por exemplo, eles estão falando que é o cunhado, desde o início, porque era o óbvio. Mas teria que estudar por quê, de que modo que é, o que acontece, de que... Tá, mas em outra coisa, tem ficha na polícia, já tinha tido problema com a família, gostava dela até um certo ponto, tinha uma certa coisa, tem uma série de indícios. Mas você sabe, indício, vai devagar com isso. Você não pode acusar uma pessoa que é suspeita, total. Acusado é outra coisa. Agora, o Datena vive falando isso, é preciso ver isso aí com calma. Agora, pensa bem, se pega um cara desse e vai lá e não é ele, como é que fica isso? Como é que fica essa justiça? O Brasil já está cheio desses casos de condenação de inocente. Então, aí é um caso para se estudar mesmo, seriamente. Nós temos que levar isso sério. Em vidas passadas, o que o senhor considera a maior descoberta pessoal que já realizou? Em vidas passadas, a melhor descoberta que eu realizei foi ver Consciência Livre. Nessa vida, o que considera a maior descoberta pessoal de muito estudo foi ver uma Consciência Livre, que eu falo no capítulo 60. Eu não tenho mais nada superior a isso. Sei que conhece minhas coisas, você vê alguma coisa? Não tem nada, é isso. Agora, olha o capítulo 60 do Projeções da Consciência. Você vai entender o que eu estou falando. Venho aplicando a técnica do EV há 6 meses. E faz uma semana que, quando começa a instalar a energia, sinto frio e tremo muito. Acabo perdendo a concentração para tentar fazer a projeção. Quando abro os olhos, meu quarto está todo enfumaçado, como se estivesse dentro da geladeira. E o que devo fazer? Que o senhor me aconselha a estudar para dominar melhor essa técnica? Olha, você tem que trabalhar seriamente com EV, com calma. Mas muda os horários que você trabalha com EV, porque você não está fazendo TENEPS. Então muda os horários, um dia numa hora, outro dia noutra hora. Não faz no mesmo horário, para não haver qualquer processo de perseguição de assediador. Nesta atualidade, venho usando a técnica da Banana Technique e sempre escuto que me falta humildade. Porque você deve estar falando com gente que é fanático religioso. Eles gostam muito da humildade. Isso aí é normal.
Poderia esclarecer o verdadeiro significado de ser humilde, que faz a esnobação cosmética? Olha, a maioria da humildade é aquela do sacerdote católico, que é humilde e fala, meus irmãos em Cristo, e depois vai lá e faz a pedofilia com a meninada. Isso é que é humildade. Eu acho de vomitar. Isso tudo, é dar uma banana, mas um bananal inteiro para esse povo. De modo que vai devagar. Você deve estar mexendo com essa turma. Cuidado. Se esse povo fala com isso, esse modo de falar, cuidado. Estou envolvido com a Conscienciologia há mais de um ano e a minha família parece não gostar muito. Já os peguei conversando a respeito quando não estou presente, quando apareço param de falar. Será que esse é o caso da banana Technique ou devo continuar insistindo? Detalhe, minha família tem base espírita, apesar de não praticante. Olha, paciência e caldo de galinha, porque isso aí é a sua família nuclear. Você tem que ver o que você fala. Esquece da Conscienciologia na hora que você chegar perto deles. Não fala mais nada e cuida da sua vida. Dê uma banana silenciosa para eles. Não precisa de dar explicitamente, dê em silêncio. Muitos sábios e mestres do passado não passaram seus conhecimentos ao vento, e sim a pessoas escolhidas a dedo ou que passaram por vários testes. Existem conhecimentos que o senhor atualmente não pode passar para muitas pessoas, pois não estão preparadas para receber, ou pode fazer mau uso desse conhecimento. O que você acha? Quer falar a respeito disso? Você que vive reclamando? Concordo. Você não pode, você já falou aqui várias vezes, né, Valdo? Não dá para passar, a pessoa não está preparada. Não, às vezes, passa uns anos, a gente fala. Depende do que é. A gente está esperando esses anos aí. Por exemplo, esse caso do Jobs, eu não quis falar nada dele. Vem a mulher e começa e abre o jogo, eu tinha que falar. Mas, por exemplo, ele não deve estar sabendo aí, ou ela, não sei, é a questão da personalidade consecutiva. Aqui é ele. A personalidade consecutiva que você já abriu para algumas pessoas. Mas quantos anos eu conservei escaladinho? Mas tem mais, né? O que a gente vai fazer? Tem alguma coisa que vai morrer comigo, não é assim que eles falam? O senhor poderia expandir a frase enfática quanto ao fato da técnica aplicada ampliar os laços multimilenários de amizade lúcida? Sim, pelo seguinte, na hora que você chega a esse nível de dar a banana Technique, tudo em paz, dentro de um holopensene, vamos dizer, de amizade, de alegria, de satisfação, você amplia o processo da amizade lúcida. E agora, entre as consciências, isso é muito importante, principalmente as intermissivistas. É isso que eu falo. Porque tudo são os laços multimilenários. Uma pessoa que sabe que tem contato com outra, ela tem que ter isso com bom gosto, com satisfação, com alegria, com cordialidade. Como é que é isso? Eu conheço algumas pessoas aqui, há 2 milênios. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar contra essa pessoa? A gente já sabe tudo o que é. É colégua. Eu mesmo chamo de colégua. Esses colegas, se precisarem, podem dar banana Technique até caixa inteiro. Faz parte. Página 51. Poderia ampliar em posicionamento os itens. Ixi, esse aqui é uma série desse. 27. Cinismo. Como é que é? Comatose intelectiva. É aquela pessoa que tem uma comatose do intelecto. Então ela aprendeu certas coisas, ficou naquilo e não sai daquilo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem uso da comatose intelectiva que eu não gosto nem de chegar perto. É a turma que acha que a Terra é chata. Eles são chatos, esses caras. Eles acham que a Terra é chata. Veja, não é possível, né? Será que aqui tem alguém que admite que a Terra é chata? Não. Eu acho que não tem. Agora, 39. Disrupção intelectual. Disrupção, vocês sabem o que é. A hora que o negócio dá para trás do ponto de vista intelectual. Agora, é mais ou menos a mesma coisa da comatose que você perguntou. Só que tem que suave, começando a degringolar. Na hora que há uma ruptura na pessoa. Agora, 49. Hermetismo academicista. É aquela pessoa que, principalmente os colegas da Rosa Nader, que começa a falar só em matematiquês.
e ninguém entende nada do que ele fala. Ele não chega nem na aritmética, mas só na matemática superior, aí ninguém entende. Isso aí é que é o processo do 49. Hermetismo academicista. Hermetismo quer dizer uma coisa fechada, ocultista. Agora, academicista quer dizer da academia, da universidade, etc. Tal. É o PH Deus que quer mostrar que é o TAR. Você quer falar? Não, e outra coisa, aí um escreve para o outro também, mas escreve manuscrito e ninguém entende o que ele escreveu, porque ele tem uma caligrafia péssima. Não, nem ele entende o que ele escreveu depois. É porque, assim, dependendo da área que você estuda, vamos supor, análise no RM, isso, ou geometria, não sei das quantas, isso, um não consegue falar. A hora que entra na especialidade matemática, o negócio dá para trás. Entendi. Agora, outra coisa, o 87 é o sofismário. Sofismário é aquela pessoa que anda com um sofismário na cabeça, ou seja, uma coleção de sofisma para tapear todo mundo. Esse aí é que precisa mesmo de um bananal na hora para dar para a pessoa e a gente ficar livre dela. Sou casada há 19 anos com 2 filhos de 10 e 15 anos em prol da unidade familiar. Tenho que abrir muitas concessões, porque meu marido, apesar de ser uma boa pessoa, é antirreciclante com holopensene monoideísta. Como não sucumbir a essa energia regressiva e conseguir estimular os filhos a seguir o caminho evolutivo? Primeira coisa, mostra o seu exemplo. O exemplo arrasta, ele supera todos os processos de incompreensão. Dê bons exemplos para os seus filhos que você vai. Eles estão com 10 e 15 anos, começa a mostrar maturidade para eles. Mostra a coisa que você acerta. Agora, de que modo você mostra a maturidade? Arranje exemplo de pessoas que sejam exemplares e mostra para eles que isso aí vai dar algum impacto dos seus filhos. Os filhos têm 10 e 15 anos, então é a hora de começar a ver como é que é. Não fica com bobagem apenas de mulher ou de maternidade. Não fica com maternagem apenas. Mostra lucidez, mostra lógica, mostra racionalidade para os filhos, que eles vão atender você e você consegue superar o processo ou a influência, às vezes, bitolosa do pai. Né? É o processo da bitola. Bom, aqui. Página 52, item 78. Você pode falar sobre isso, por favor? 78. Quisto social secular. Olha, existe quisto social até milenar, e alguns milenares. Por exemplo, o que é a vida dos judeus fundamentalistas ortodoxos? É um milenar. Você está entendendo? Então pensa. Agora, secular, existe uma série deles, né, por aí afora. É o quisto social secular, porque a pessoa se fecha em copas. Eu estou falando para o povo que fecha. Por exemplo, os judeus são fechados neles. Eles não se abrem. Tem que pegar esse povo que é assim. Existe muita gente nesse sentido. Eles formam verdadeiros, né, guetos na situação deles. Professor, aqui no ar. Sim. Professor, com relação ao Banana Technique para situações assim de inovação. O senhor estava falando hoje de manhã de que tem sistemas de aquecimento solar lá, ou de energia solar que estão gerando problemas. Então nós já demos Banana Technique para várias questões que são inovações tecnológicas, a lâmpada fluorescente, o telefone celular. Tem um monte disso. Tudo como é que nós temos que ter essa... Essa da energia solar é uma coisa recente. Eles estão começando a falar isso esse ano. Até o ano passado eu não vi nada disso. Eu procurei. Porque eu sabia que tinha alguma coisa. O que é, Walter? O que é? A irradiação da dor de cabeça do povo. Se é mal feito. Tem que examinar como é que é. Saiu reportagem agora, as revistas do Brasil estão publicando isso agora claramente. O que? A energia solar, mas o que? A irradiação daquilo que coleta, da coleta da energia. Professor, o que eu sei é que a fabricação da célula solar, ela é um processo bastante danoso. Tem que estudar isso aí com calma. Okay. Então, veja, as coisas podem ser as mais avançadas do mundo, que elas podem ser negativas, precisa examinar tudo. Sim. Agora, veja, energia solar, quem é que estava esperando isso? Eu sabia que tinha alguma coisa. Sabe por quê?
Eu não tenho dor de cabeça, você sabe. Mas eu tenho um certo sensoriamento das coisas que vocês já viram. Então eu chegar perto de um lugar e falar assim, vem cá, aqui tem energia solar. Aí você pergunta, mas por que você sabe? Eu não sabia de nada, o negócio está tudo escondido, a gente está cá embaixo, como é que era? Tinha descido do carro. Eles foram olhar, tinha mesmo. Eu falei assim, eu estou sentindo que tem. Alguma coisa está mexendo com a gente. Eu falei assim, mas Valdo, energia solar não tem nada a ver com você. Aí, agora já falaram que tem. E dá dor de cabeça, não está falando nada. Saiu uma revista, quem é que deu a revista agora com esse negócio? Saiu agora essa semana, faz uma semana isso aí. Você chegou a ler, não? Está falando tudo sobre os processos de energia. Fala sobre energia eólica. A energia eólica faz mal também. Você sabia, né? A energia eólica. É o ruído que a turbina faz. Esse aí dá mais do que dor de cabeça. Isso. Há algumas semanas percebi durante forte espirro que meu fronto chakra ficou aberto. Isso por um instante e segundo. Na semana passada fiquei com forte tosse. Por diversas vezes, durante as tosses mais incontroláveis e fortes, percebi novamente a abertura do fronto chakra. Tenho 37 anos, não me considero paraperceptiva. Há algum relato semelhante, alguma sugestão de estudo? Mais um detalhe, sinto muita cócega desde criança. Só de pensar em algumas situações, sinto cócegas. Algum comentário a respeito, uma sugestão? Engraçado, o nome da pessoa é um nome de homem, e aqui ela está falando perceptiva, mas eu acho que é mulher mesmo. É que eu conheço gente com esse nome, mas de homem, não entendo. Agora, o caso todo que eu quero te dizer é o seguinte, a abertura do fronto chakra, ela ocorre por camadas, por etapas, por degraus, isso aí é normal. Agora, você está sentindo alguma coisa física, mas com o tempo você vai sentir, é como se fosse um batimento, aquilo lateja, mas sem dor, e você vai perceber, e com o passar do tempo, você pode ver que seu fronto chakra, ele se estende como se fosse uma tromba de elefante, e você pode ver o processo da energia à distância. Isso tudo pode acontecer. Agora, o melhor que faz é você anotar as coisas no seu laptop para comparar e ver o desenvolvimento gradativo das suas percepções. Agora, quanto ao processo de cócega, você tem que entender que isso aí é autossugestão. Você precisa dar um jeito de acabar com a sua autossugestão e auto-hipnose. Do jeito que está aqui, prurido desse jeito, com a pessoa pensar, só de pensar ela está sentindo, isso é processo de somatização burra. Se dá um jeito de acabar com isso, amadureça, passa por cima disso. Senão você está igual aquela pessoa que é o seguinte, tem tanta alergia que ele não pode ver filme que tem explosão. Saiu qualquer coisa, deu aquela fumaça, ele começa a espirrar. Entendeu? Mas isso, através da televisão, não dá, né? Eu já vi isso tudo. E outra coisa, não é criança não, eu estou falando de adulto. Tudo isso existe. De modo que você é a turma do espirro. Abre o olho com isso. Podemos considerar, sendo palavras sinônimas, aura e psicosfera? Até um certo ponto, sim. A aura e a psicosfera da Consim correspondem ao mesmo campo energético? Sim. Mas quase sempre a aura diz respeito ao campo energético encefálico, em torno da cabeça da pessoa. A psicosfera, às vezes, já envolve um campo maior. Agora, a holosfera, com H, holosfera, já é o holopensene da pessoa envolvendo a energia dela. Isso é que é a holosfera. Aí já é outra condição. Agora, a parapsicosfera já não é mais só a cabeça, já envolve o holossoma da pessoa, o negócio é maior. Então, aura, psicosfera, parapsicosfera e holosfera, você pode dar gradações na questão das manifestações das energias em torno da pessoa, hein? Pois é, tem a pensenosfera, que é dos pensamentos, da pensenidade da pessoa. E por aí vai, tem uma outra série disso aí. Aura tem muito nome disso, tem auréola e outras coisas mais, tem muita série disso. Uma outra coisa também é o biovórtice encefálico. Esse é o outro nome também que a gente usa. Biovórtice encefálico. Encefálico quer dizer da cabeça, que é o melhor para a gente ver as pessoas, é o biovórtice encefálico. Porque esse aí envolve o corono, o laringo, o fronto e às vezes o secundário, que é o nucal. Então esse biovórtice encefálico
dá uma boa clareada no assunto. Professora, aqui na... Sim. Pode perguntar, depois eu pergunto. Aqui na página 52, o item 65, mentira secular, como seria isso? Seria uma... Aonde que é que está? Página 52, item 65. 65, a mentira secular. Como que se dá isso? A mentira secular é aquela que vai ficando, principalmente as questões de folclore, as simpatias que o povo tem, as lendas urbanas, as bobagens que tem. Por exemplo, Saci Pererê. Tem gente que admite. Tem até expressão popular. Vocês sabem, não se admite no jogo entre sacis a rasteira. Todo mundo sabe disso. Não pode ter rasteira entre qualquer competição de sacis. Aquele dicionário está falando. Essa é terrível, né? Entende? Lendas urbanas, as sagas que existem, místicas, os processos folclóricos, as simpatias que tem, a simpatia do povo do interior do Brasil, quanta bobagem que tem. Está entendendo? É tudo isso aí dentro desse processo que você está falando. A mentira secular. Agora, tem mentira milenar, né? Tem, por exemplo, quer ver uma mentira milenar? É o J. Cristo, uma opção de coisa que diz respeito a que cada mentira, ó, desse tamanho, imensa, tudo é mentira. Professor, sim, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco a frase enfática. Por que a ciência da Banana Technique amplia e aprofunda os laços multimilenares de amizade? Pois eu acabei de falar aqui antes aí que eles perguntaram. A hora que você coloca isso aqui, você está falando com gente que você conhece há muito tempo. Você está falando de uma maneira que já entrou numa intimidade total com a pessoa. Ela te entende, você entende a ela, já levou pelo lado cômico, o lado da cordialidade, já um entendimento, vamos dizer, de copa e cozinha. Você está entendendo? A Banana Technique permite isso. O povo pensa que quando a gente está dando uma banana, todo mundo, vão pegar a garrucha e dar tiro. Não tem nada disso. O processo não é esse, a gente tem que entender o processo. Outra questão é na patologia, na quarta linha. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o direito pessoal de resistência. O direito pessoal de resistência, isso é muito comum nos processos que a pessoa procura tirar o corpo fora do acompliciamento. Então, por exemplo, a pessoa quer... Olha o tanto de gente que escreve aqui para mim falando essas coisas. Minha família quer que eu faça isso, mas eu tenho que dar conta por causa disso. Como é que eu faço? Hoje mesmo teve um aí, ó. Isso é o direito pessoal de resistência. Para a pessoa não se acompliciar, não ser comparsa da máfia. Você está entendendo? Tudo isso é preciso. Então é preciso dela dar uma bela Banana Technique para esse povo. E a relação... Às vezes não pode dar. Então ela dá silenciosamente. Entendi. E a relação disso com a interprisão? A interprisão é o seguinte, ela está querendo ajudar, as pessoas não querem saber, ela se encontra nas quebradas da evolução, nas próximas vidas. Entendi. Tem que deixar para lá. Gente, a Terra já está caminhando, só para a gente humana, são 7 bilhões. Extrafisicamente, eles, até algum tempo atrás, algumas décadas, o cálculo era de 9 por 1. De qualquer maneira, naquela ocasião, já tinha mais de 50 bilhões extrafísico. Então você pensa o tanto de gente que a gente pode ajudar. Agora, você vai insistir com uma pessoa que não quer ajuda, que está esnobando você, e não está dando só a Banana Technique, não. Ela está danada da vida. Se você insistir, ela te chupa o olho. Então o negócio é deixar para lá. Vamos encontrar as quebradas da evolução daqui para frente. Você entendeu aí o nível, a posição? Como é que é a postura? Isso aí é que é a paraetologia que eu chamo. É o comportamento da pessoa do ponto de vista cosmoético e evolutivo. A minha evolução não vai ficar presa enquanto eu não ajudar aquela pessoa. Não, isso é igualzinho àquela pessoa. Por exemplo, ela cometeu uma opção de tolice com uma série de pessoas.
Você já tentou organizar e melhorar e repor e fazer reconciliação. Ela não quer, se abençoou, deu presente, fez tudo que tem, você se liberou dela. Você já fez a recomposição. Ela vai ficar com os outros que ela queira. Você não tem nada a ver com aquilo. Amanhã, possivelmente, ela vai procurar para ser assistida por você. É esse que é o povo da TENEPS. A turma que vocês recebem na TENEPS aí, ó, que aqui tem uma opção de tenepsista. É tudo essa turma do passado que não queria nada. Tem que pensar. Agora, é bom começar a ver o que é isso, quem é, sondar, observar, ver os detalhes, porque isso vai caminhar vocês, ou encaminhar vocês para a AutoFIEX, né, o FIEX pessoal. Muito bom. Então, vale a pena. Bom. Aqui na página 53, o item 98, você pode falar sobre isso? Unanimidade forçada. É aquela pessoa que fala aquele golpe que se dá nas assembleias, ô Cris. De ficar sentado. Quem tiver de acordo, fica sentado, não levanta. Você precisa explicar mais? Isso é unanimidade forçada. É a pessoa que força a barra para ganhar a eleição. A eleição, você está entendendo? Alguma sorteio, alguma coisa nesse sentido. Tem muito disso. Unanimidade forçada. Então a pessoa força a situação. Uma outra coisa, existe um golpe pior do que esse. É aquela pessoa que faz uma reunião, mas não manda o convite para todos. Então ela descarta alguns. Não tem isso? Esse é terrível, porque é sutil. Agora, depois você vai examinar e fala assim, vem cá, mas tem um monte de gente. Aí você vai encontrar, fulano, por que você não foi? Houve reunião? Não existe isso? Isso é terrível. Agora, ó, unanimidade forçada. Escuta, eu acho que seria bom você examinar bem essas 100 expressões. Deve ter umas 10 ou 15 que vocês nem usam lá. Isso aqui é da minha sutileza da enciclopédia, tá? Tem muita coisa aqui importante aqui. Não, dentro. muito importante. Aproveitando... Anota aí. Eu queria que você falasse do 87, que tem a ver com o sofisma. 87. 87, é o sofismário. Não, eu estive falando aí agora. Então eu não peguei nessa. O sofismário que é a pessoa que é o sofisma ambulante, uma biblioteca de sofismas. Tudo dela tem sofisma no meio, para defender a posição dela. Tem um monte de gente que faz isso. Eu já vi gente com sofismário até para defender droga, cigarro, bebida alcoólica, de tudo quanto é jeito. Esses são terríveis, né? E às vezes ele arranja um negócio que muita gente fica até convencida. Veja, tem de tudo. Por exemplo, nessa questão de drogas aí que você comentou, se discute muito a liberdade individual, né? Que você não pode restringir as liberdades individuais. Não, veja bem aquele negócio da homossexualidade, é a mesma coisa. Tem então, tem muito problema nisso. Utiliza um outro aspecto. Aí não é fácil. Quer dizer, o livro do homem lá do cinema, ele está certo, a turma está certa, aquele casal está certo. Entende? É muito sério aquilo ali da psiquiatria. A questão também, por exemplo, de liberdade de expressão, que não é para qualquer coisa também, né? O que é bacana é que a gente está vendo que esses livros já estão sendo publicados. Eles não foram empastelados. Até algum tempo atrás, se saísse alguma coisa disso, quer dizer que está havendo uma abertura maior. Qual que é o livro, Waldo, que você está falando? O livro sobre homossexualidade que eu li aqui sobre cinema, baseado em filmes. Cinema e loucura? Você não estava aí? Né? Não estava. Esse aí é dos mais avançadinhos que eu tenho. Eu tenho um livro aí, está aqui no camarim. Interessante. Vale a pena ver. E outra coisa, são dezenas de filmes, de tudo quanto é tipo dentro da área da psiquiatria. Você chegou a ver isso? As patologias. Né? Isso. Fala os filmes todos, cada um deles, como é que é. Então não tem jeito, né? A pessoa tem que entender, né? É uma psiquiatria no tapa. Não tem saída, tem que entender. Não tem jeito de tergiversar. O filme está mostrando uma história, um exemplo. Como é que fica? E lá ainda faz ainda a observação da sinopse do filme, tudo bonitinho. É bem feito. O povo estudou. Isso aí é o que eu acho que é uma boa investigação da academia. Os caras estão indo bem. Muito bom isso aí. Gente muito inteligente. Valdo,
Essa unanimidade forçada, eu tinha pensado assim, por exemplo, ditadura, religião... Eu não estou ouvindo nada disso aí. Como é que é? Unanimidade forçada, que você já falou. Eu tinha pensado em ditadura, religião, tudo que é dogmatismo... Também, mas aí já é um processo coletivo. Eu estou falando mais uma coisa petit comitê, de grupal apenas. Esse aí não, esse aí já é coletivo, o povo todo. Eu lembro de partido político. Você quer mais unanimidade forçada do que os ditadores todos? Por exemplo, lá o cara da Líbia mandou matar todo mundo. Pois é. Pois é. Aprovação. Agora, a unanimidade forçada mais séria, o primeiro que eu vi na minha vida, era lá do nosso amigo lá da eleição na minha terra. Era no início. Coronel lá. Na década de 40. Não, chegou o dia da eleição. Era um domingo, então tudo é feriado. Então todo mundo colocava roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus é aquela que é a melhor que a pessoa tem. Tirava aquilo, passava, tirava a naftalina da roupa, tudo para ficar cheiroso. Então ele se vestia, colocava a gravata e ia saindo. Na hora então que ele está saindo, tinha lá o dono da jogada lá, o líder, descascando um pau, assim, ou se não, fazendo um pito, sabe aquele cigarrão feito de fumo, aquele negócio todo, e em pé. Então ia passando o seu Nicanor. Então ele virava e falava assim: então, seu Nicanor, como é que vai? Então, coronel, bom dia, tudo bem, vou para a eleição, estou muito feliz de participar da eleição. Aí ele vira para ele e fala assim: não precisa não, você não precisa de ir, que nós já fizemos a eleição, está tudo ok, pode voltar, está tudo certo. Entendeu? Isso tudo acontecia no interior do Brasil, era comum. Agora os coronéis faziam eleição tudo em casa, juntavam 5 lá e faziam o troço. Não, você optava, você isso e aquilo, tal. Esse que ficava com o canivete, assim que se falou. Esse canivete era ele que ficava, ele ficava na rua vendo quem é que ia passar. Então o seu Nicanor saía da casa dele e vinha pela rua e cumprimentava. Então, seu coronel, bom dia. Então, aonde o senhor vai, seu Nicanor? Eu vou votar. Hoje é o grande dia. Eu falei, não precisa. Nós já adivinhamos seu dia. Você pode aproveitar seu dia. Não precisa de ir, que a eleição já está feita. Vocês sabem que ainda teve muita gente depois disso no Brasil, né? É igual o caso do Adhemar de Barros. Então, ele vai lá, tem uma grande solenidade e um negócio muito sério. Então, o cara preparou um big do discurso, várias laudas, e está lá. Então, na hora que está lá no palanque, ele em pé, o outro lá, então o cara ia começar a ler o discurso dele naquela coisa e fala para ele antes: ó, agora eu vou fazer um discurso que é homenagem ao senhor. Aí o Adhemar fala assim: não, deixa comigo que eu leio em casa. Pegou e pôs no bolso. Só para aliviar. Eu falei, sei lá o que vai aparecer aí, né? Ele não queria, né? O Adhemar de Barros, vocês sabem, era o caso aqui, o cara que roubava mais, né? Rouba, mas faz. Foi aí que começou esse negócio do Paulo Maluf e tal, foi com o Adhemar de Barros. Não é fácil. A camarilha do Brasil é folclórica, né? Tem disso. Agora, são mentiras seculares, né? A coisa vem de muito tempo. O Adhemar, tem um discurso do Adhemar, numa cidade pequena, que eu prometo isso, aquilo, eu prometo pontes para essa cidade, mas doutor, aí não tem nenhum rio aqui, mas eu faço passar um rio aqui. É uma coisa do Adhemar. Ele faz passar um rio, né, sabe? Não, você sabe, essas coisas tudo tem. Você sabe que na Europa eles endireitaram os rios, né? Tiraram as curvas e deixaram tudo reto. Tem um monte de rio lá assim, para melhorar a paisagem. Isso tudo é comum. Em parte eu tinha a sua razão, pode ser que faça. Tem algumas fontes que às vezes acontecem. Tem umas fontes que são assim, temporárias, tem outras que são mais definitivas. Por exemplo, hoje mesmo nós estávamos vendo uma fonte no meio do caminho da lógica, na hora que nós estávamos subindo, do lado esquerdo, tem uma fonte que saiu. Está saindo a água perenemente esses dias. Mas isso é por causa dessa chuva que tiveram aqui. Como aqui é mais alto, está saindo água lá embaixo. Tem uma outra fonte lá na porta da holoteca. Mas aquilo é temporário, é quando chove muito. Devido ao lençol freático que tem aqui e as pedras que nós temos aqui. Agora essa, por exemplo, do caminho da lógica, eu não tinha visto, não. É pequenininha, está lá. Ele viu junto comigo. Essa hora, se a gente for lá, ainda é capaz de estar funcionando. Ô, Valdo. É interessante. Valdo. Sim. Eu ia perguntar uma outra coisa, mas essa fonte aí, eu acho que é fonte de água ruim, viu? Porque não estava cheirando bem, não.
Não, é lógico, mas isso é porque deve ter alguma coisa. Pode ser que pegou algum processo de lençol freático com outras coisas mais. Tá. Porque está vindo de baixo. Todo olho d'água tem que ser feita o estudo dos ingredientes da água. Ah, certo. Isso é técnica. Olho d'água. Eu acho que era aquela que estava na frente do Levi-Strauss, né? Do busto do Levi-Strauss. Eu também passei ali, estava um cheirinho ruinzinho. Mas, em todo caso, eu queria fazer uma pergunta para você. A Banana Technique tem alguma coisa a ver, historicamente falando, com aquela vez que a Carmen Miranda, que ela cantava aquela música, Yes, nós temos banana, banana, quer dizer... Não. Os americanos a banana falam, é muito mais antiga do que a Carmen Miranda, não. Ela é antes do Chacrinha, é antes da Carmen Miranda, é antes desse povo todo. Então, mas e outra coisa, a República Bananeta ou Republiqueta das Bananas, isso também é muito mais antigo. Mas, de certa maneira, não deu uma banana para os americanos quando ela fala, nós temos banana. Até um certo ponto, mas não é só isso, não. É, né? O negócio é antigo. Agora, nos Estados Unidos, a expressão Banana Technique é comum. Em certas áreas que eu estive lá, muita gente que fala nisso. E uma outra coisa é o seguinte, é um pouco uma brincadeira, uma pergunta. Qual seria a melhor representante da Banana Technique? A banana maçã, a banana prata, a banana nanica, a roxa da terra? É aquela desse tamanho que chama banana da terra. Ó, é desse tamanho assim, ó. Nossa. Aquela que eu acho que divide, dá para todo mundo. Essa aqui, por exemplo, é média. Ah, certo. Entende? A banana ouro é metade dessa. Agora, a banana da terra é várias vezes esse tamanho aqui, ó. Na minha terra tinha desse tamanho, não estou brincando, é enorme. E vocês não falaram também da técnica da banana Technique amassada, não, né? Não, mas agora, por exemplo, se você começar a falar muito em verbo, tem a banana assada, ela é boa. É, a banana Technique. Mas a gente não vai dar a banana amassada, dá mesmo, ela é natural. Ao natural. E outra coisa, se você começar a dar a banana que seja muito pintada, por dentro ela já deve estar um pouco podre. Isso é pior ainda. Valdo, obrigado. Você sabe como é que eu como banana no normal? Isso eu aprendi na minha terra quando criança. Não, eu tiro a casca dela toda, corto as pontas se estão machucadas e depois passo a faca de fora a fora aqui assim, ó. Aquela que está podre por dentro, você vê, corta o pedaço, joga fora, como aquilo que não está. Porque aquilo dá dor de barriga na pessoa. Entende? Aonde que tem as sementes dela e começa a ficar escuro demais, às vezes apodreceu e não aparece fora. Até aparecer o sinal fora demora. Então o ideal é isso. Ô, gente, eu agradeço muito o verbete, que eu não sei para quem, né? E os nossos comerciais, por favor. Pois é, você vê que tem certas condições em que, em qualquer posição que você esteja, você está sempre com o traseiro de fora, não é isso? As pontuações de hoje: 127 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 34 perguntas online, 54 votos presenciais e 15 votos online. Hoje teremos os recados da AMI sobre o Congresso Internacional de Verponologia, a Isabel Manfroy sobre o Heterocrítica de Obra Útil, o Fernando sobre o Conselho dos 500, a Solange e a Miriam sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária e a Lúcia sobre o curso Imagística no Campo Aracê. Antes com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. A gente quer lembrar os amigos da Enciclopédia para acessarem o Holoserver no ambiente exclusivo do site dos amigos da Enciclopédia, www.enciclopediadaconscienciologia.org. É uma ferramenta muito importante para você fazer pesquisas na bibliomática, onde estão as obras da Conscienciologia. E também você faz o download da versão mais atual da Enciclopédia da Conscienciologia. É importante acessar esse ambiente exclusivo pelo menos a cada 30 dias. Caso contrário, a sua senha expira e você não consegue mais acessar.
Caso isso tenha acontecido com você, entre em contato conosco pela área suporte ou fale conosco nesse site. Obrigada. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para falar do segundo Congresso Internacional de Verponologia, que começa daqui a 2 dias. Hoje eu trouxe a professora Ana Luísa, que é uma das apresentadoras de Verpões no Congresso. Bom, nesse congresso eu vou estar debatendo no sábado a proposta do didaticograma, que é uma proposta a partir do conscienciograma, mas específica para avaliação da docência conscienciológica. E nesse trabalho vão ser debatidos 10 variáveis para essa avaliação. Os diplomas do professor, os atributos mentais, a auto-organização, o convívio, a paradidática, o duplismo evolutivo, o parapsiquismo, a interassistência, a anticonflituosidade e a autoconsciência da grupalidade. Então, são questões que a gente considera importantes para a qualificação da atuação de todos os professores de conscienciologia. Então, gostaria de convidá-los para debater no sábado ou a partir da sexta-feira, no início do Congresso de Verponologia. As inscrições para o Congresso acontecem na recepção do CAEC, no telefone 45 35 25 26 52. Aguardamos você lá. Obrigada, até lá. Lembramos a todos que dia 4 e 5 de novembro vamos ter em Foz do Iguaçu a presença da Maria Helena Johan Peter, esposa do Jorge Gerdau. Ela é diretora executiva, o trabalho dela é voluntário, da Parceiros Voluntários, que foi criado por ela em 2007. É importante lembrar que o trabalho da Parceiros é conhecido no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, no livro O Quinto Poder, onde há uma compilação de vários artigos, há o artigo da Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz de 2004, onde ela também trabalha como parceira dos parceiros voluntários. Então vocês vejam a importância de nós termos uma personalidade como a Maria Helena, aqui em Foz, no Heterocrítica, de obra útil, com o seu livro O Quinto Poder, que é o poder do voluntariado. Contamos com todos vocês, é uma oportunidade imperdível. Espero que todos vocês possam estar presentes. Obrigada. Boa tarde. Em nome da Comissão de Gestão do Conselho dos 500, nós informamos que a próxima Assembleia Geral do Conselho dos 500 ocorrerá no dia 20 de novembro de 2011, no auditório da OIC. Um dos assuntos a serem apreciados é o documento Diretrizes da Saúde Holossomática para a Cognópolis Foz. Esse documento foi enviado por e-mail a todos os cognopolitas e também pode ser acessado, esse arquivo, no site www.c500.org.br, é C500, www.c500.org.br. De posse desse documento, acessando esse documento, você pode verificar todas as diretrizes que estão sendo propostas e fazer sugestões de melhorias, inclusões de assuntos. Envie esses assuntos para que nós possamos fazer o debate na próxima Assembleia. Então participe, compareça na Assembleia e exerça a sua cidadania evolutiva. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu objetivo é convidá-los para a prova de magística no campus Aracê. É uma parceria entre Aracê e o CAEC. É a 4ª prova de magística. Esse curso não tem pré-requisito, é indicado para desenvolver os atributos como memória, criatividade, raciocínio lógico, inteligência, observação e associação de ideias. É a primeira vez que esse curso acontece no campus. Para quem ainda não conhece, é uma excelente oportunidade de conhecer o campus Aracê. Ele está muito bonito. Os recursos desse evento serão destinados à construção do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas, do CAEC. Então, todos os recursos serão destinados a essa obra. O valor é R$ 240 e ele pode ser pago em até 3 parcelas de R$ 80. Os interessados podem mandar e-mail para o cientifico@aracê.org ou telefonarem para nós no 28 9986 4012. O curso acontecerá do dia 21 ao dia 23 de outubro próximo. Obrigada. Pessoal, o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária vai acontecer dia 28, 29 e 30 de outubro agora.
ações conscientes, efeitos sustentáveis. Nós vamos ter mesas redondas, mostra de soluções sustentáveis para quem está construindo ou para quem já construiu e quer otimizar a obra, né, o espaço da sua residência. Vamos ter também exposições temáticas, estandes com esses equipamentos, né, autossustentáveis. Então, nós estamos convidando todos para fazerem aí as inscrições no CAEC ou através do site, né, www.responsabilidadeplanetaria.org.br. É importante, pessoal, atentar para os palestrantes. Hoje aqui na Verbete, na tertúlia, o professor Valdo se referiu à poluição das placas de energia solar, da luz, né, da luminosidade de determinadas lâmpadas. Então, eu acho que nós, conscienciólogos, devemos sim nos enfronhar, conhecer, compreender, entender os mecanismos de como tudo funciona, para que, então, a gente possa contribuir com as ações conscientes. Então, assim, ó, temas como construção natural, as ecovilas, com o André Soares. O professor Eugênio Lopes vai falar sobre poluição eletromagnética, que é uma coisa extremamente séria e a que todos nós estamos sujeitos. Então, como fazer para poder utilizar a tecnologia de uma maneira consciente e saudável. O Nelton Friedrich, da gestão de bacias hidrográficas, Regina Migliori sobre cultura da paz, Solange Guimarães sobre percepção ambiental e o professor Wagner Alegretti, que vem de Portugal, para falar sobre ecologia multidimensional. Qual é o efeito da nossa pegada? Existe muita discussão sobre pegada ecológica, intrafísica, mas qual é a nossa pegada multidimensional? Então, são temas que vale a pena a gente sentar, discutir, para que o nosso bairro Cognópolis seja um representante, uma referência, um exemplo de uma comunidade sustentável multidimensional. Então, eu convido a vocês, tertulianos, e todos os teletertulianos, que entrem no site www.responsabilidadeplanetaria.org.br e se interem de todos os elementos do fórum. E também que as inscrições podem ser feitas via internet ou aqui no CAEC. Então, os dias são, repetindo, 28, 29 e 30 de outubro. Por favor, venham, participem, para a gente construir, então, uma comunidade melhor. Obrigada. E para amanhã foi eleito verbete vácuo cosmoético, a especialidade cosmoeticologia. E aguardamos a todos até amanhã.